Apocalipse capítulo 19 e o versículo 6 até o versículo 9. Todos encontraram, amém? Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós iremos conversar nessa noite sobre as bodas do Cordeiro. Vamos trazer aí a exposição sobre esse assunto tão relevante, a partir do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 19. Nós vamos fazer aqui uma recapitulação do último sermão, da exposição do último sermão, que nós tratamos do capítulo 19, versículo 1 ao versículo 5. Nós tratamos a partir do capítulo 19, versículo 1 e 2, sobre um cântico de aleluia. Todos sabem que aleluia é louvai ao Senhor, é uma convocação. É um coral celestial que louva a Deus com um cântico de aleluia por ter o Senhor vindicado a causa dos justos. Ou seja, tudo aquilo que o povo sofreu devido à perseguição, principalmente aí da Babilônia, que é o mundo ou o sistema, vamos dizer, caído, que perseguiu os cristãos, e a Babilônia bebeu muito sangue dos cristãos que não negavam a fé, e Deus ele traz justiça, e por conta disso vem esse cântico de aleluia, como também pela salvação do seu povo. E o segundo aleluia está no capítulo 19 e o versículo 3, que o segundo aleluia precede a multidão do céu. Esse aleluia está instigando pela totalidade da derrota da Babilônia, mostrando a verdadeira queda de forma definitiva, e os crentes, os servos do Senhor, anjos, anciãos, 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles estão aqui glorificando a Deus de maneira jubilosa e com alegria, com gozo e contentamento, porque o Senhor trouxe derrota de maneira definitiva do poderoso sistema babilônico, que o mundo, esse sistema babilônico, nós já explicamos que é o mundo jaz no maligno, é esse mundo corrompido. E nós vamos ver, nós estudamos também no capítulo 19, versículo 4, sobre uma resposta em aleluia, que tem o aleluia e tem o amém. Os 24 anciãos, que é a junção de judeus e a junção de gentios, que envolve a ideia das 12 tribos, que forma os primeiros 12 dos 24 anciãos, e nós temos os 12 apóstolos, que representa a igreja, que é o restante dos 24 anciãos, que dá o total aí de 24, que 12 apóstolos e 12 tribos,
que está apontando aí que um dia igreja e Israel vai se tornar um só povo, para bendizer ao Senhor, glorificar a Deus pela sua justiça confirmada. E eles trazem um amém, eles cantam o aleluia e eles dão uma resposta com o amém. O amém é a ideia de ser verdadeiramente, ou seja, eles confirmam de forma verdadeira, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor por aquilo que o Senhor realizou, trazendo redenção, salvação para o seu povo e também destruindo o poderoso império babilônico, derrubando a famosa prostituta que seduzia as nações, que é esse sistema totalmente caído. E no capítulo 19, versículo 5, nós também estudamos sobre a continuação dos louvores a Deus. Os louvores é feito pelos servos de Deus. A ideia de servo aqui são os doulos, é a ideia de escravo, aqueles que têm o Senhor, têm Deus como seu Senhor, têm Cristo como seu Senhor. Esses servos aqui, eles não veem Jesus apenas como seu Salvador, mas eles veem eles também como seu Senhor. Por conta, eles louvam a Deus com júbilo e alegria, com felicidade, significando que a igreja já está nos céus nesse período. Então a igreja já tem sido arrebatada. É por isso que aqui a continuação desses louvores subentende que a igreja tem sido arrebatada e aqui estará louvando o nome do Senhor por conta disso. E aqui agora nós vamos entrar na exposição do atual sermão, que começa aí no capítulo 19, versículo 6, que você vai ver aí o quarto aleluia, né? Nós tivemos 3 aleluias, agora vamos para o quarto, que diz aí no versículo 6: Então ouvi o que parecia ser voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Observe que aí esse quarto aleluia ressoa essa ordem, ela sai do trono, Você pode ler aí no capítulo 19, versículo 5, que aí é a continuação desse louvor. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus. O versículo 6 é a continuação desse louvor, trazendo mais uma aleluia. Esse aleluia, como já foi explicado, tem na sua etimologia, desde uma linguagem mais lexicográfica, nós entendemos que está se reportando sobre louvai ao Senhor. Então, essa voz que sai do trono está convocando para que os servos, para que os 24 anciãos, para que os 4 seres viventes, para que a igreja seja convocada para louvar o Senhor. E por que devemos louvar o Senhor? Está aí: pois o Senhor reina. Aqui está o motivo porque devemos louvar, porque devemos enaltecer esse Deus. Primeiro, porque Ele reina porque está chegando o seu império. É bem verdade que Ele está no trono, Ele está reinando, Ele nunca perdeu as rédeas da história, Ele sempre esteve no controle da história. Mesmo depois que o homem venha cair no Éden, Ele não perde a rédea da história, mas Ele vai procurar traçar um meio para trazer a redenção, e isso mostra Ele sempre reinando em seu trono. Mas quando você vai ver, o capítulo 19 está mostrando que Ele vai reinar agora de uma forma mais diferente, porque esse Senhor reina, Ele está preparando que está chegando um império, e esse império, ele não é mais espiritual, ele não é mais invisível, mas agora ele é invisível, e ele vai ser literal, ele vai estar na terra. Quando você vê o capítulo 20, por isso que está chegando o momento, porque ele está retornando com o seu povo, para implantar o seu império na terra, e reinar por 1000 anos. Quem não se lembra quando os discípulos perguntam para Jesus:
Lá em Atos capítulo 1, eles perguntam para o mestre: Jesus, em que tempo o Senhor vai reinar em nosso meio? Jesus, ele diz: isso não cabe a vocês, só cabe a Deus. Ou seja, nós não sabemos nem o dia nem a hora em que isso vai acontecer. Para o milênio chegar, para ele reinar na terra, primeiro tem que ter o arrebatamento. Depois do arrebatamento tem que passar o período de 7 anos da grande tribulação. Depois que findar os 7 anos da grande tribulação, aí sim o Senhor retornará em glória com seus santos anjos, com a sua igreja remida, que é a noiva do Cordeiro, e ele vai pousar na terra e ele reinará por 1000 anos. Por isso que o trono está clamando, porque essa voz sai do trono, e essa voz diz: aleluia, ou seja, louvai ao Senhor, pois ele reina. O Senhor reina. A ideia de Senhor aqui é que ele é dono. A ideia de Senhor aqui é Kyrios, ou seja, ele é dominador, ele é governador, tudo se submete a ele. A Bíblia diz que quando ele olha para as nações, é como um pingo d'água dentro de um balde. O teu Deus é tão poderoso que ele coloca tudo nas suas mãos, e tudo está no controle das suas mãos. Então nisso daqui ele está dizendo: não se preocupe. Crente não é para estar andando desesperado, crente não é para estar andando aflito, crente não é para estar andando apavorado. Por quê? Porque o Senhor reina. Se ele reina na história do universo, ele também reina na tua vida, ele reina na tua casa, ele reina na tua família. Ele reina. O Senhor, ele reina. Se ele é Senhor e ele reina, subentende-se que ele reina na minha vida, ele governa a minha vida está submetida a ele. Ou seja, eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que ele manda eu falar. Eu não penso aquilo que eu quero pensar, eu tenho que pensar aquilo que ele ordena que eu pense. Por isso que Paulo disse: ao invés de você encher tua mente com coisas impuras, pensar em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é agradável. E só quem faz isso, quem é governado e dominado pelo Senhor da glória. O Senhor reina, o Senhor está no controle, e o texto diz: se ele reina, ele é o nosso Deus. Ou seja, não precisamos ficar desesperados, aflitos, porque ele não é Deus apenas de Israel, ele não é Deus apenas do pastor Natanael, ele é Deus da sua igreja, do seu povo, que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso que não é motivo de nós estarmos preocupados. O que será do mundo? O que será do Brasil? Tudo está em caos. As drogas estão aí, a prostituição está aí, a libertinagem está aí. O Senhor está dizendo para você: te aquieta e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos, ele é o nosso Deus. Porque além de ele Senhor, ele é o nosso Deus. Além de ele ser Deus, ele é todo poderoso. O teu Deus não é um Deus fraquinho, o teu Deus não é feito de barro, o teu Deus não é feito de pedra que você coloca aqui e coloca acolá, que qualquer coisa derruba e quebra. O teu Deus, ninguém move ele do trono, ele reina sobre todas as coisas. Ele está no trono, o seu trono é inabalável, o seu reino é imutável, por isso que ninguém move ele. Isaías, quando estava preocupado e olhou, o rei Uzias morreu de lepra, e agora o que será de Jerusalém? O que será de Israel? Quando de repente Isaías foi para o templo. Quer ver o Senhor no trono? Corra para a presença dele. Quer ver o céu pelo lado de dentro? Corra para a presença dele. Quer ver a revelação de Deus? Dobra o teu joelho na presença dele, e você verá o Senhor no trono e no controle da tua história, no controle da tua casa, no controle da tua cidade, no controle do teu país. Ele está no controle de todas as coisas.
Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Está falando de um atributo que só Ele tem. Anjo não tem esse atributo, homens não tem esse atributo, reis não tem esse atributo, Satanás não tem esse atributo. Só quem é onipotente, todo-poderoso, é o Rei da Glória, que está nessa noite sendo adorado pela noiva do Cordeiro. Só quem pode adorar esse Jesus, só quem pode prestar a convocação nesta noite para você. Levante a tua voz e dê aleluia, louvai a Deus, porque Ele é todo-poderoso. A ideia de todo-poderoso é a capacidade e o seu poder de Ele fazer, a sua onisciência lhe dá inteligência, a sabedoria, a presciência de saber de todas as coisas, lhe dá inteligência de arquitetar as coisas, de esquematizar a coisa. Mas a sua onisciência não anula a onipotência, a sua onisciência se soma com a onipotência. Tudo que você vê nos céus, esse céu lindo, cheio de estrelas, de planeta, de galáxia, do sol, tudo que você vê, os mares, os peixes, tudo isso foi a inteligência, a onisciência, a presciência, a sabedoria, a inteligência, mas a onipotência lhe deu a capacidade de criar todas as coisas. Ele é criador, Ele é poderoso, Ele é glória pelos séculos eternos. Ele é onipotente, Ele reina, Ele está sobre um trono e prestes a começar o seu reino milenial sobre a terra na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Ele reina por intermédio de Cristo. Cristo estará na terra, mas Ele é a representação máxima desse Deus. Ele sempre veio representar Deus. Quando Ele veio a primeira vez, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, revelando a glória de Deus. O próprio Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. O próprio texto em Hebreus diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz em Colossenses: esse Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando você vai ver as Escrituras falando, o texto nos mostra que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mostrando exatamente que Ele veio revelar. E mais uma vez Ele vai descer em carne humana, mas só que no corpo imortal. Ele não vem para sofrer, Ele não vem para morrer, Ele não vem para apanhar, Ele não vem como um pastor, Ele vem agora como um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não vem como um servo para ir para a cruz, Ele vem agora com aquele que vem com vara de ferro para se submeter às nações aos seus pés. Não vem pensando que Ele vem. Aí foi, olha irmão, Ele reina de maneira tão poderosa que Ele está no trono. Aí em Paris, agora na França, teve as Olimpíadas, e lá fizeram chacota da ceia do Senhor, lá zombaram, lá mostraram simplesmente o cavaleiro montado no cavalo branco, que é aquele que representa o anticristo, que vem trazendo uma falsa paz. Eles proclamando, eles pensavam que estava abafando o cristianismo, eles pensavam que estava escarnecendo o cristianismo, mas nunca houve uma Olimpíada que teve a presença e a manifestação da glória de Deus. Até ginasta lá falaram línguas estranhas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando você vai ver homens arrancando um grande tenista, ele
jogando tênis, depois foi dar entrevista, ele saca de dentro do seu peito o crucifixo para dar entrevista. Quem não se lembra daquela atleta evangelizando e dando força para outra, falando de Deus? Isso não é outra coisa. Podem querer abafar, pode querer esconder, mas quanto mais quer esconder, mais o Senhor reina e mais Ele revela da sua glória. Orai, govas, narabahas. Ele reina, igreja. O mundo pode querer fazer, os ativistas podem querer se levantar, a LGBT pode querer fazer o que quiser, mas aquele arco-íris ali não é da LGBT, é a aliança de Deus com a criação e com a igreja que está adorando a Ele nesta noite. Ele reina sobre todas as coisas. Esse louvor, de quem precede o quarto aleluia? Hangles, um teólogo, ele diz que esse aleluia está se reportando dos exércitos angélicos. Pode ser, mas o texto, provavelmente, Stanley Orton, ele acredita que o texto deve se reportando não exatamente só dos seres angélicos, que eles vão louvar a Deus pela redenção, pela salvação, mas também acredita-se que esse louvor, esse aleluia, que vamos estar prestando a Deus, se reporta também da igreja, dos servos que vão estar na glória. Leia aí sua Bíblia em capítulo 19 e versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Certamente, alguns acreditam que esteja se reportando ao povo de Deus que está louvando, mas isso também envolve os santos anjos que também estão louvando o nome do Senhor. Nós vamos ver claramente que esse louvor será exatamente aqui a adoração do povo de Deus. Assim todos os crentes estarão nesta grande multidão que responde à ordem do anjo para louvar continuamente o nosso Deus. O louvor aqui é mais forte e alegre que os louvores prévios. Deus é louvado por seu julgamento reto e justo. Ele é aclamado pelo cumprimento de suas promessas. Irmãos, não tem como, a Bíblia diz que quando vier a redenção e Ele aparecer como o sol da justiça para o seu povo, a Bíblia diz que nós vamos ficar tão alegres, nós vamos ficar tão felizes, que o profeta Malaquias, ele compara a nossa alegria como de um bezerro novo. Um bezerro novo que está preso no curral, e quando salta ele sai pulando e saltando, e ele descreve isso. Será uma alegria indizível. Nós não tem como explicar quando o Espírito Santo toma nós que somos pentecostais e nós sentimos essa alegria de falar línguas estranhas, glorificar a Deus. Sente essa, imagine lá no céu como é que não vai ser a festa, nós louvando e bendizendo aquela glória majestosa do nosso Deus Todo-Poderoso. É algo e nós vamos louvar por quê? Pelo cumprimento das promessas. Nós vamos louvar porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Nenhuma palavra dele vai cair por terra, nenhuma promessa dele vai cair por terra. Tudo está traçado e Ele vai trazer a nossa redenção. E essa redenção que inaugurou vai trazer a consumação. E qual é a consumação da nossa redenção? Nós vamos ter um corpo glorioso, nós vamos morar com Ele no céu de glória, nós vamos ver o novo céu e a nova terra, nós vamos estar com os santos anjos, nós vamos ver o Senhor. Nós não vamos precisar mais de templo, porque lá vai estar o nosso tabernáculo, que é o próprio Deus. Não vamos precisar de sol, porque o Cordeiro vai ser a lâmpada da igreja, e nós vamos estar contemplando e vendo o cumprimento das promessas. O teu Deus é fiel, fiel nos mínimos detalhes.
Nenhuma promessa dele cai por terra. Se ele fez uma promessa coletiva para você, pode ficar certo, ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai trazer redenção para a igreja, ele vai trazer salvação para a igreja, ele vai trazer vitória para a igreja. E se ele trouxe uma promessa particular para você, fique certa, minha irmã, ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. E glorificamos a ele por isso, louvai a ele por isso. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia, como o som de muitas águas. Olha como é olha a força, a multidão, o som de muitas águas envolve a multidão, o impacto da voz. Um grande coral. Esse quarto aleluia ressoa num volume de som igual a de muitas águas. É como o som de trovões. É um louvor, é algo, ele é digno de louvor, porque ele é Senhor nosso Deus pessoal. Porque devemos adorá-lo? Porque ele é o nosso Deus pessoal. O teu Deus não é um Deus deísta, que criou as coisas e abandonou sua criação. Não, o mundo não está aí a esmo, o mundo não está andando aí no seu curso por si só. O Senhor criou e ele cuida. Ele é tão detalhista que Jesus diz: olha, meus irmãos, ele conhece você mais do que você mesmo. Você não sabe quanto fio de cabelo tem na tua cabeça, mas Jesus disse que ele sabe. As escrituras nos mostram que ele cuida dos pássaros nos mínimos detalhes. As escrituras nos mostram que até as plantas que são cortadas e jogadas no fogo, é ele que cuida. Então mostra que ele é um Deus pessoal, ele não é um Deus distante, ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele te deu livramento, ele te deu cuidado, ele te deu proteção, ele tem te dado segurança. As pessoas só vê milagre quando o Senhor me cura de uma doença praticamente incurável. Mas você sabia que o maior milagre não é ele curar você de uma grande doença? O maior milagre é ele deixar essa doença nunca pegar você? Já parou para pensar nisso? O tanto de pessoas que pegaram o Covid e foram para a UTI e não voltaram mais. E tantas pessoas crentes que pegaram isso, mas o Senhor cuidou e disse: não é o tempo dele, não é o tempo dela, não é a hora dela, não é a hora dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos dias estão contados, até na calculadora dele está anotado o dia que você vai viver. Ele está a par de tudo da nossa história. Embora sempre tenha ocupado o trono celestial, começa a reinar agora de maneira diferente. Ele vai reinar no milênio. Tudo está se preparando para isso. Aí aqui nós vamos ver agora a alegria de quem? Da noiva. Olha o capítulo 19, versículo 7. E o versículo 8: alegremos-nos. Aqui é a continuação. Como é que eu devo louvar a Deus? Ele vai dizer, ele vai louvar, porque devemos louvar a Ele? Porque Ele reina, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus pessoal, Ele é poderoso. E como é que deve ser a minha atitude para louvá-lo? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória. Porque devemos louvar a Ele? Não é louvar de qualquer maneira, é louvar com alegria, é louvar com felicidade, é louvar com gozo. Não é vir para um culto e vir dormir, é você entrar por essa porta, levantar tua mão, colocar a tua alma no trono dele e abrir tua boca, encher de gozo e alegria na presença dele, porque na presença dele tem fartura de alegria.
Não é louvar de qualquer maneira, não é cantar de qualquer maneira, não é ensaiar de qualquer maneira, não é pregar de qualquer maneira, não é ensinar de qualquer maneira, não é evangelizar de qualquer maneira. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça tudo com alegria. Crente, irmão, que recebeu a salvação, crente que tem a certeza que as promessas vão se concretizar, ele não louva a Deus com tristeza. Pode estar faltando a vaca no curral, pode estar faltando o que tiver faltando, a carne na panela, pode estar faltando a ovelhinha acolá, pode estar faltando as plantações não estão gerando. Ele, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Por que eu devo adorar a Ele com alegria? Porque eu sou salvo, irmão. Você é salvo. Você é redimido. Dentre milhares, você teve o privilégio de ser despertado pela pregação do Evangelho e ouvir a voz do Espírito, e o Senhor te proporcionar a alegria dos céus. Até nas perseguições, ele diz, alegrai-vos, até porque vocês estão sendo perseguidos. Por quê? Porque vocês vão ter galardões nos céus. Olha para os profetas que foram mortos, olha para os profetas que foram cerrados no meio, olha para os crentes que foram devorados nas arenas de Roma, olha para essas pessoas, eles iam para as arenas cantando com alegria na presença do Senhor. Até na hora da morte, até na hora do martírio, eu tenho que louvar o Senhor com alegria. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Irmãos, explicar o que é glória é meio complicado. Nós não sabemos definir exatamente a glória de Deus. John Piper, ele diz que o principal alvo de Deus é declarar, revelar, exaltar, elevar a sua glória. A glória dele está acima de qualquer coisa, está acima dos anjos, está acima dos homens, está acima do planeta Terra. Tudo gira em torno da sua glória. A Bíblia diz que ele não divide sua glória com ninguém. Os puritanos, eles temiam querer pegar a glória que é de Deus para eles, porque eles poderiam viver poucos. Porque vive pouco, porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Homem não tem glória, o máximo que o homem possa ter é vanglória, uma glória velha passageira. Mas só quem merece glória é quem é eterno, só quem merece glória é quem é infinito, só quem merece glória é quem é todo poderoso. Alguns acreditam que a glória de Deus é uma somatória dos seus atributos morais e os seus atributos incomunicáveis. Ou seja, todos os seus atributos descrevem quem Deus é. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Tudo Ele é. Deus é compaixão, Deus é graça. Essa é uma somatória dos seus atributos incomunicáveis. Envolve o seu caráter, mas também envolve os seus atributos incomunicáveis: onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, infinitude, imutabilidade. Ele não muda. Ou seja, tudo isso é a somatória da sua glória. Mas nós não podemos definir exatamente que glória é essa. É um brilho, é um radiar, é uma luz. Como podemos explicar essa glória? Nem nós mesmos podemos expressar essa glória, porque só quem pode contemplar essa glória na sua essência, só é o próprio Deus. Ninguém consegue contemplar essa glória na sua plenitude, no seu todo. Só quem pode contemplar essa glória só está entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós vamos ver a vindicação dos santos. Estes versículos são a continuação do quarto aleluia e o seu cântico de louvor. Como os demais cânticos, este também celebra a vindicação dos santos.
Só que desta vez há uma vindicação mais significativa e mais importante do povo de Deus. Não se trata somente de julgamento dos inimigos, nem da destruição do sistema mundial ante Deus. Os efeitos se seguem, são agora singulares, e começam com as bodas do Cordeiro, que é um grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja. Certamente vai acontecer o arrebatamento. Essas bodas estão lembrando um casamento. Esse casamento vai acontecer, eu já expliquei aqui o que é, como se dá um arrebatamento. Por que que nós acreditamos? Por que que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque Jesus vem, a sua segunda vinda está em duas fases. É uma que ele vem na metade do caminho, e a outra que ele vem de forma definitiva com o seu povo. Quando você vê a primeira vinda de Jesus, ele veio, morreu, ele foi para o céu, mas ele retornará para buscar um povo. E é exatamente igual um casamento judaico. Um homem, quando ele noivava, ia ser o casamento judaico. A nossa cultura aqui é que todo mundo fica na igreja, o noivo fica esperando a noiva. O casamento judaico não era assim. Quem encontrava e solicitava o casamento era exatamente o pai. Chamava a filha ela aprendia com a mãe ao fazer as coisas de casa. Depois que ela aprendia tudo isso, o filho, o homem, ele aprendia a trabalhar com o pai, cuidando dos animais e por aí vai. Então, quando chegava o momento do casamento, o pai encontrava o noivo, era dado um dote. Esse noivo, ele deixava ali uma espécie de um penhor, deixava o penhor ali, a garantia, e disse: olha, eu vou embora, vou passar um ano fora, que assim eles faziam. Esse um ano fora, o noivo estava trabalhando para poder conseguir dinheiro, para depois construir uma casa, que quando ele viesse para casar, ele já tinha uma casa para colocar a esposa, a noiva. Então chegava o dia do casamento. E quando chegava o momento do casamento, o noivo, ele ficava exatamente na casa do pai, e a noiva ficava na casa do seu pai. Então o que era que acontecia? O noivo, ele saía da casa do pai com os seus amigos em festa, sendo conduzido, indo à casa da noiva. A noiva também saía da casa do seu pai e eles se encontravam na metade do caminho. Ao se encontrar na metade do caminho, ele pegava a noiva e levava para a casa do seu pai. E lá passava-se 7 dias de festa. 7 dias de festa. Então a noiva tinha que ser pura, muito pura, porque ali ia ter o momento que ia descobrir que ela era virgem, pura, imaculada. O negócio era tão sério que na hora da relação sexual se colocava lençóis brancos, que quando o noivo ele visse que a mulher era virgem, ele saía para fora da tenda e mostrava para todos que a mulher com quem ele havia casado era pura, nunca havia conhecido o homem. Assim é o que vai acontecer. Jesus, ele veio resgatar uma noiva, morreu por ela. Essa noiva, ela é imaculada. Essa noiva, ela é pura. Essa noiva não tem sujeira. Essa noiva não tem amante. Essa noiva não tem ídolos. Essa noiva não se prostitui com as coisas do mundo. Quando a trombeta tocar, só quem vai ouvir quem é noiva. Cadê a noiva de Cristo? Só quem vai ouvir o toque da trombeta.
Quando acontecer o toque da trombeta, aí o Senhor vai sair, o mesmo Senhor dará a ordem, e Ele vai sair do seu trono, e Ele vai vir nos ares. Observem, Ele não pisa na terra, Ele vem só na metade do caminho, nos ares. A noiva, ela sai da terra e vai ao encontro do seu amado, se encontra nos ares. Se lembra que o noivo pega a noiva e leva para a casa do pai? Pois é, o filho vem, pega a noiva e leva para a casa do pai. E lá é 7 anos. 7 anos de quê? Está lembrando de quê? Das bodas, da festa do Cordeiro. Está lembrando de um grande casamento, de um grande banquete, que ali todos vão celebrar e vamos estar glorificando o nosso noivo perfeito e maravilhoso. É esse dia tão esperado. Então nós não vamos subir de qualquer maneira. Nós não vamos subir prostituído. Nós não vamos subir sujo. Nós não vamos subir maculado, em pecado. Não, o Senhor tem uma igreja pura. Martinho Lutero, ele disse: Deus tem uma igreja dentro da igreja. Tem pessoas impuras? Tem, mas tem crente santo que vai se encontrar com o Senhor na glória. Ainda tem crente santo, ainda tem crente sincero, que ainda preserva as vestimentas da sua roupa. E aqui mostra o grande banquete. Esse banquete está lembrando o cumprimento das parábolas, das profecias, da tipologia. Está tratando de um relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Irmãos, imagine esse dia, um dia que todos nós estamos esperando. É só desgraça, é só doença, é só imoralidade, é tudo que tem nesse mundo, mas nós esperamos que o nosso noivo venha nos resgatar, e Ele vai vir em glória, vai vir poderoso. Ou seja, o diabo não vai impedir, os homens não vão impedir, Ele vem resgatar a sua noiva. E o texto, e o que nos garante, se lembra que o noivo, ele deixa um penhor. O penhor é a garantia que ele vai trabalhar, mas vai voltar. É assim exatamente que Jesus fez. Ele foi, mas ele deixou um penhor. E esse penhor, cuide bem dele, zele bem por ele, abrace bem ele e ame muito ele. Não entristeça ele. E que esse penhor, ele é uma pessoa, é o bendito Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito é o sinal, é a garantia que Jesus vai identificar quem é a sua noiva. Por isso que o Espírito Santo vem como penhor. Quando estiver acontecendo, ocorrendo toda essa grande celebração, todo o universo saberá que a igreja é exatamente aquilo que a Bíblia declara. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. Pessoa de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as eras, desde Abel, o sangue de Jesus, ele rompe o passado no tempo e alcança todos aqueles que estavam no passado. Ele alcança aquele que era contemporâneo aos seus. O seu sangue rompe o tempo e chega em nossos dias. Por isso que ele comprou a sua noiva, libertou ela. E aqui mostra o quê? Uma tão grande honra, uma glória. E essa glória vai render para quem? Para Deus. Quem vai receber essa glória, essa honra? É Deus. Porque foi o próprio Deus, irmão. Foi desde o princípio o plano dele. Se lembra que quem procura uma noiva é o Pai. É Deus quem procurou a noiva para o seu filho. Ele arquiteta isso desde o princípio. Se lembra do casamento de Adão e Eva? Se lembra dos casamentos no Antigo Testamento? Os casamentos que você vê no Novo Testamento? O casamento hoje entre o homem e uma mulher está tipificando, retratando, refletindo, ou seja, o relacionamento
de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. Tudo tem um propósito, irmãos. Ou seja, quando Paulo ele fala de casamento, ele não quer falar exatamente do casamento do homem com uma mulher. Ele quer falar de um casamento muito maior, muito mais glorioso. Qual é? É o casamento de Cristo com a sua igreja, a amada, a escolhida, a purificada, a redimida pelo seu sangue. E nós olhando aqui, será um tempo de alegria, cheia de gozo. Será um tempo de alegria, cheia de gozo, encanto. Haverá tremenda satisfação. Não levará o povo a pular. Olha, irmãos, essa alegria vai ser tão imensa que nós não temos como explicar essa alegria, essa felicidade. Porque a maior herança da igreja, a maior, irmão, uma pessoa que tem uma mente materialista, uma pessoa que tem uma mente que só pensa nas coisas da terra, você pode pensar, a primeira coisa que ele pensa, que quando vai para o céu, ele não quer ver, não é Jesus o seu noivo. Ele quer ver o que ele tem para dar. Rua de ouro, rua de cristal, e por aí vai. Ou seja, as pessoas estão querendo o noivo porque ele tem algo a lhe entregar. Não quer o noivo pela sua pessoa, pelo seu caráter, pelo que ele é. Pessoas materialistas, quando você vê uma mulher que ela quer um homem pelo que ele tem que tomar bastante cuidado. Agora, quando uma mulher quer um homem pelo que ele é diferente. O casamento pendura. O casamento só a morte vai separar. Mas quando você olha Jesus, a Bíblia diz que quando ele vier buscar, ele não vai querer que nós estejamos com ele, vai nos dar o céu. Nós vamos estar com ele. Abra lá sua Bíblia. Em João 14. Primeiro, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. As moradas já estão lá. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, Jesus não foi para o céu para preparar lugar para você. Não. Por que ele não vai preparar lugar no céu para você? Porque Jesus disse aqui que no céu já há moradas. Mas Jesus fala, mas eu vou preparar lugar. Só que Jesus, quando ele diz, eu vou preparar lugar, ele não está dizendo que vai para o céu, ele está dizendo que vai para a cruz. O noivo, ele está garantindo que você vai morar nas casas que já está feita lá, porque ele ia trazer a garantia. Indo para onde? Para a cruz. E ele indo para a cruz, ele disse, na casa de meu pai, se não fosse assim, não lhe teria dito, pô, vamos preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, que é ir para a cruz, voltarei. Voltarei da onde? Ressuscitarei. Aí entra o aspecto escatológico. E levarei vocês, não para o céu, mas para mim mesmo. A minha maior herança não é Isaac. A minha maior herança não é Jacó. A minha maior herança não é o rio cristalino passando no meio do céu. Não, a minha maior herança não é a rua de ouro. A minha maior herança é o meu noivo, é o meu Cristo, é o meu Redentor. Ele é o maior presente que a igreja tem que querer.
Ele é o ser mais especial que tem lá. Nós desejamos querer ver Ele. Eu não quero ir para o céu porque estou com medo de ir para o inferno. Eu não quero ir para o céu porque estou com medo de ir para a grande tribulação. Não, eu quero ir para o céu porque eu quero estar com o meu noivo, com o meu Cristo, com o meu Salvador. Essa daí que tem que ser. É assim que tem que ser o sentimento da noiva. Querer estar com o noivo. Essa é a grande realidade. A noiva é chamada de esposa. Aqui envolve, irmãos, algumas traduções traz aí de esposa. Envolve relacionamento. Israel, por muitas vezes, é chamado de esposa de Deus. Quando você vê o exemplo de Oséias casando-se com Gomer, que é aquela prostituta, ele está dizendo o seguinte: olha, Oséias, você vai casar com ela, você vai lá no prostíbulo, casa-se com ela, mas ela vai te trair, ela vai se deitar com outros homens, você vai atrás dela, perdoa ela, ela possivelmente vai ter filho com outros homens, mas você vai lá onde ela e perdoa ela e diz que a ama. Rapaz, daqui é pesado. Isso daqui, para Deus pedir para um pastor hoje, vai lá, num prostíbulo, e casa-se com aquela prostituta. Pare e pense. Um rapaz virgem, solteiro, sonhando em casar-se. Aí Deus chega e manda: vai lá e casa com ela. Depois que ela casar contigo, ela vai te trair, mas você vai perdoar. O que era que Deus estava dizendo? Oséias, tu vai sentir a dor que eu sinto, tu vai ter o sentimento que eu tenho. Assim como Gomer te trai, assim é o meu povo. Assim como Gomer se deita com outros homens, assim é o meu povo, que se deita e adultera e me trai com outros ídolos. Quantos ídolos Deus tentou de todas as maneiras no Antigo Testamento. A Bíblia diz que ele diz: olha, eu cuidei de você, eu coloquei brincos em você, eu coloquei pinça em você, eu lhe ornamentei toda, eu lhe ajeitei toda, eu cuidei de você nos mínimos detalhes. E por que você faz isso comigo? Deus te tratando, dizendo: Israel, tu é uma prostituta. Israel, ele vai dizer forte: tu é como uma jumenta. Está lá no profeta, no cio. Deus, quando usava profeta, irmão, era nessa linguagem pesada, porque aí Israel estava se envolvendo com outros ídolos. Como é que a noiva pode trair Cristo? Ela pode trair tendo os seus ídolos. Tudo enquanto nós pensamos que ídolos só é muitas das vezes uma imagem de escultura. Nós temos essa mentalidade. Ídolo é tudo aquilo que você possa colocar além de Deus ou no lugar de Deus. Tudo aquilo que você coloca em primeiro plano: fama, dinheiro, sucesso, glória, tudo que você poder, tudo que você, nada me satisfaz, nada me deixa feliz. Você está tendo algo. Ou seja, se eu não casar com aquele homem, eu não sou feliz. Ou seja, tu está tendo ele como um ídolo. Se eu não casar com aquela mulher, eu não sou feliz. Irmão, só quem pode completar o homem em felicidade só é a presença da glória de Deus, nada mais, só Ele. Por isso que a esposa, ela é chamada de esposa, está tratando de relacionamento, está tratando de algo muito íntimo. Lembre-se, bodas do Cordeiro. Aqui está se reportando que Cristo, essa ideia de relacionamento, envolve também que Cristo, ele é o cabeça da igreja.
1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Efésios 1, versículo 22, versículo 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Ou seja, a esposa envolve até Cristo, ou seja, hoje, atualmente, nós temos um relacionamento com Ele, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Isso envolve esse aspecto. A esposa estará com o cordeiro. E como é que isso acontecerá? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor. Aqui envolve um momento. Essa mulher, que é a noiva, que é a igreja, ela está vestida de linho fino. Linho fino. Está representando um contraste aqui. No capítulo 18 nós estudamos sobre uma prostituta. E no capítulo de número 19 estamos falando sobre uma noiva. Olha o contraste que ele está fazendo. O que é que o autor está dizendo? No mundo aí tem a prostituta, a Babilônia. Está corrompida, está corrompendo, está destruindo, está matando. Mas aí, no meio desse mundo, aonde está essa prostituta cruel, eu tenho uma noiva especial. Ela está vestida de linho fino. As suas obras são justas. Por isso que o termo aqui, justiças, está no plural. Está falando dos nossos atos. Ou seja, você não é salvo pelas tuas obras, mas a noiva que já é salva tem que praticar boas obras. Essas boas obras que vai me garantir a cada dia que eu estou mostrando que eu sou uma noiva pura, limpa, imaculada. Observem como você vai ver a noiva pura. Olha o versículo 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro, me hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede demos de beber? E quando te vimos de estrangeiro, lhe hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei, que é Jesus, ele diz: em verdade eu vos digo, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, as tuas obras. Se você ajuda o teu próximo e ama o teu Cristo, se você ama Cristo, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você ama Cristo. Quando você faz algo para o teu próximo, você está fazendo para Cristo. Ou seja, isso é a representação de uma igreja que está vestido de linho fino, praticando boas obras para a glória de Cristo. Então, irmãos, por isso que Tiago vai dizer: meu irmão, se você tem fé, me mostre mesmo com as tuas obras. Tem irmão que ele não ajuda ninguém, não acode ninguém, não socorre ninguém, tudo para ele é: venha ao meu reino. Ele não socorre ninguém. Mas Jesus está dizendo: ajude o teu próximo, e você estará fazendo isso para mim. Para finalizar, escreve estas bênçãos. Disse-me a referência, a mesma voz angélica no versículo 5. Agora, ordena João a escrever. O evangelista recebe uma palavra especial para entregar às 7 igrejas da Ásia. Ele está dizendo: a igreja que foi chamada. João, escreve tudo isso, relata tudo isso, e passa para a minha igreja, passa para o meu povo, para que eles guardam e cumpram
Por isso que vai dizer nas cartas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa mensagem, ela é atemporal, não tem tempo, ela não ficou só no passado, ela é válida para hoje. Nós devemos guardá-la e cumpri-la. Por quê? Porque a qualquer momento nós vamos estar vestidos de linho fino, vamos estar bem ornamentada, e quando a trombeta tocar, nós vamos nos encontrar com o nosso noivo, e vamos ter 7 anos de glória e aleluia para o Cordeiro de Deus. Amém.